lutou por sua religião e agora é um grande herói da guerra. Rotarianos planejam apresentar Alvin York, caçador analfabeto de esquilos do Tennessee, com uma fazenda. Por George W. Dixon. A história de Alvin Cullum York, um caçador analfabeto de esquilos do Tennessee, que se tornou o principal herói da força expedicionária norte-americana na França, constitui um capítulo romântico da Guerra Mundial. York é um nativo de Flanders County. Nasceu e foi criado entre os rijos montanheses das florestas do Tennessee. Não há nem mesmo uma estrada de ferro em Flanders County. Na juventude, York tinha uma reputação terrível. Era o que se chamava de pistoleiro. Tinha pontaria certeira com o revólver, e sua destreza com o rifle era largamente conhecida entre o povo simples das montanhas do Tennessee. Um dia, uma organização religiosa armou sua tenda na comunidade em que York e seus pais viviam. Era uma seita estranha que foi para as montanhas à procura de adeptos. Mas os métodos dos evangelizadores do novo culto eram repletos de fogo e emoção. Denunciavam o pecador, o caráter vil e o homem que se aproveitava do vizinho. Apontavam a religião do mestre como um exemplo que todos deveriam seguir. Alvin adere à religião. Alvin Cullum York surpreendeu seus vizinhos certa noite, arremessando-se ao banco dos penitentes. Os idosos agitaram-se em seus assentos e as mulheres esticaram os pescoços, enquanto York lutava com seus pecados à sombra das montanhas do Tennessee. York tornou-se um apóstolo ardente da nova religião. Tornou-se um exortador, um líder da vida religiosa da comunidade. E embora sua pontaria continuasse letal como sempre, ninguém o temia, pois ele caminhava na trilha da justiça. Quando a notícia da guerra chegou àquela região remota do Tennessee e os montanheses foram informados de que seriam recrutados, York ficou taciturno e desagradável. Ele não acreditava em matar seres humanos, mesmo na guerra. Sua Bíblia ensinava: não matarás. Para ele, isso era literal e definitivo. Ele foi rotulado como objetor de consciência. Os oficiais do recrutamento previram problemas. Eles sabiam que York estava decidido e teriam que abordá-lo de alguma maneira, que não com ameaças de punição. Guerra por uma causa santa. Os oficiais foram a York com uma Bíblia e mostraram que a guerra era uma causa santa, a causa da liberdade humana. Ressaltaram que homens como ele eram chamados pelos poderes superiores para libertar o mundo, proteger mulheres e crianças inocentes da violação, fazer a vida valer a pena para os pobres e oprimidos, superar a besta retratada nas Escrituras e libertar o mundo para o desenvolvimento dos ideais cristãos e da humanidade cristã. Era uma briga entre as hostes da justiça e as hordas de Satã. O mal estava tentando conquistar o mundo por meio de seus agentes, o Kaiser e seus generais. Os olhos de York arderam com um brilho feroz. Suas grandes mãos cerraram-se como um torno.
As mandíbulas fortes contraíram-se. O Kaiser sibilou entre seus dentes. A besta, o destruidor de mulheres e crianças. Vou mostrar o lugar dele, caso um dia o tenha sob a minha mira. York acariciou o rifle, deu adeus à mãe e disse que iria vê-la novamente quando o Kaiser estivesse varrido de cena. Foi para o campo de treinamento e exercitou-se com cuidado, escrupuloso e estrita obediência às ordens. Sua habilidade no tiro ao alvo chamou atenção. Os companheiros ficaram perplexos com as marcas elevadas de York. Não imaginavam que um caçador de esquilos daria um belo atirador de elite nas trincheiras da linha de frente. O papel de York na guerra virou história. O general Pershing designou-o como principal herói individual da guerra. Ele ganhou todas as condecorações, incluindo a Medalha do Congresso, a Cruz de Guerra e a Legião de Honra. Encarou os alemães sem medo de morte. Lutou para vingar sua religião, pela santidade do lar, pelo amor às mulheres e crianças, pela preservação dos ideais da cristandade e pela libertação dos pobres e oprimidos. O medo não fazia parte do seu código ou vocabulário. Sua fria ousadia eletrizou mais de 1 milhão de homens e deixou o mundo falando sobre esse estranho herói iletrado das colinas do Tennessee. Temos aqui o caso de um jovem montanhês que, se tivesse sido abordado de maneira um pouco diferente, sem dúvida, teria resistido ao alistamento e provavelmente teria ficado tão amargurado com o seu país que teria se tornado um fora da lei, esperando pela primeira oportunidade para revidar. Aqueles que o abordaram conheciam alguma coisa dos princípios do funcionamento da mente humana. Souberam como lidar com o jovem York, primeiro superando a resistência que ele havia colocado em sua mente. É nesse exato ponto que milhares de homens, devido à incompreensão desses princípios, são arbitrariamente classificados como criminosos e tratados como pessoas perigosas e cruéis. Por meio da sugestão, essas pessoas poderiam ser manejadas com tanta eficácia quanto o jovem York, transformando-se em seres humanos úteis e produtivos. Em sua busca por maneiras de entender e manipular sua mente para poder persuadi-la a criar o que você deseja da vida, deixe-me lembrá-lo de que, sem uma única exceção, tudo que o irrita e incita raiva, ódio, desgosto ou cinismo é destrutivo e muito ruim para você. Você jamais pode obter o máximo, ou sequer uma média justa de ações construtivas de sua mente, até aprender a controlá-la e impedi-la de ser estimulada por ódio ou medo. Esses dois negativos, ódio e medo, são positivamente destrutivos à mente. E enquanto permitir que eles permaneçam, pode ter certeza de que obterá resultados insatisfatórios e muito aquém do que você é capaz de produzir. Em nossa discussão sobre ambiente e hábito, aprendemos que a mente individual é receptiva às sugestões do ambiente, que as mentes dos indivíduos de uma multidão, misturadas umas com as outras, concordam com a sugestão da influência predominante, do líder ou da figura dominante. J. A. Fisk nos oferece um interessante relato da influência da sugestão mental no encontro revivalista, que confirma a afirmação de que a mente de uma multidão se funde em uma só. Existem 12 bons motivos para o fracasso. O primeiro é a intenção declarada.
de não fazer nada mais do que se é pago para fazer. E a pessoa que faz essa afirmação pode ver os outros 11 postando-se na frente de um espelho. Sugestão mental no revivalismo. A psicologia moderna estabeleceu firmemente o fato de que a maior parte dos fenômenos do revivalismo religioso são de natureza física, não espiritual e anormalmente psíquica. Autoridades de destaque reconhecem que o excitamento mental que acompanha os apelos emocionais dos revivalistas devem ser classificados junto ao fenômeno da sugestão hipnótica e não como verdadeira experiência religiosa. Aqueles que fizeram um estudo detido do assunto acreditam que, em vez de tal excitamento tender a elevar a mente e intensificar o espírito do indivíduo, serve para enfraquecer e degradar a mente e prostituir o espírito, arrastando-o para a lama do frenesi psíquico anormal e do excesso emocional. Na verdade, alguns observadores cuidadosos, familiarizados com tal fenômeno, classificam o encontro religioso revivalista como entretenimento hipnótico para o público e um exemplo típico de intoxicação psíquica e excesso histérico. David Starr Jordan, reitor emérito da Universidade Leland Stanford, diz: uísque, cocaína e álcool produzem insanidade temporária, assim como o revivalismo religioso. O professor William James, da Universidade de Harvard, psicólogo eminente, diz: o revivalismo religioso é mais perigoso para a vida em sociedade do que a embriaguez. Seria desnecessário afirmar que nesta lição o termo revivalismo é utilizado no sentido mais estrito, indicando a excitação emocional religiosa típica conhecida pelo termo em questão, que não se aplica à experiência religiosa, mas a antiga e respeitada designada pelo mesmo termo, tão altamente reverenciada entre os puritanos, luteranos e outros do passado. Uma obra de referência fala do assunto geral do revivalismo da seguinte forma: o revivalismo ocorre em todas as religiões, quando realizado. Um grande número de pessoas que estavam relativamente mortas ou indiferentes a considerações espirituais despertam simultaneamente ou em rápida sucessão para a importância do tema, alteram-se espiritual e moralmente e agem com um zelo excessivo para converter outros à sua visão. Um revivalismo maometano toma forma de um retorno à doutrina rigorosa do Corão e de um desejo de propagá-la pela espada. Uma minoria cristã vivendo no lugar fica em perigo de ser massacrada pelos revivalistas. Uma efusão pentecostal do Espírito Santo produziu o revivalismo dentro da igreja imatura, seguido por numerosas conversões. Revivalismos, embora não chamados por esse nome, ocorreram a intervalos desde os tempos apostólicos até a Reforma, e os revivalistas foram por vezes tratados tão rudemente que deixaram a igreja e formaram seitas, enquanto que em outros casos, nomeadamente no caso dos fundadores das ordens monásticas, foram mantidos e atuaram na igreja como um todo. O impulso espiritual que levou à reforma
e o antagonismo que produziu ou assistiu à ascensão da Sociedade de Jesus foram ambos revivalismos. Entretanto, o termo revivalismo fica confinado basicamente ao aumento súbito da atividade espiritual dentro das igrejas protestantes. A iniciativa dos irmãos John e Charles Wesley e de George Whitefield neste país e na Inglaterra de 1738 em diante foi completamente revivalista. Desde então, vários revivalismos ocorreram de tempos em tempos, e quase todas as denominações almejam produzi-los. Os meios adotados são preces para o Espírito Santo, encontros contínuos, noite após noite, com frequência até altas horas, discursos incitantes, principalmente de revivalistas leigos, e reuniões posteriores para tratar dessas impressões. Em última análise, verificou-se que algumas das pessoas aparentemente convertidas ficaram firmes, outras desistiram, enquanto o amortecimento proporcional à excitação anterior prevalece temporariamente. Às vezes, pessoas emotivas soltam gritos lancinantes ou mesmo caem prostradas em reuniões revivalistas. Essas manifestações mórbidas são agora desencorajadas e por consequência tornam-se mais raras. Para entender o funcionamento da sugestão mental nos encontros revivalistas, devemos entender primeiro o que é conhecido como psicologia de massas. Os psicólogos estão cientes de que a psicologia de uma multidão considera como um todo difere materialmente da psicologia dos indivíduos que compõem a multidão. Existe a multidão de indivíduos e a multidão composta, na qual a natureza emocional das unidades parece misturar-se e se fundir. A mudança da primeira multidão para a segunda decorre da influência da atenção firme, de apelos emocionais profundos ou do interesse comum. Quando essa mudança ocorre, a massa se torna um indivíduo composto com um grau de inteligência e controle emocional apenas um pouco acima do nível de seu membro mais fraco. Esse fato, por mais surpreendente que possa parecer ao leitor comum, é bem conhecido e admitido pelos principais psicólogos de hoje. Foram escritos muitos artigos e livros importantes sobre o tema. As características predominantes da mentalidade composta de uma multidão são extrema sugestionabilidade, respostas e apelos emocionais, imaginação vívida e ação decorrente da imitação. Todas essas características mentais universalmente manifestadas pelo homem primitivo. Em resumo, a massa manifesta atavismo ou reversão para traços raciais primevos. Nada é tão contagiante quanto o entusiasmo. É a real alegoria do conto do Orfeu. Move rochas e encanta brutos. O entusiasmo é o gênio da sinceridade. E a verdade não obtém vitórias sem ele. Bulwer.